Mas a Bíblia é a revelação de Deus, então vamos observar a palavra do Senhor na nossa meditação hoje à noite. Temos trabalhado desde o começo do ano com um tema. Quem lembra do tema? Já foi dito hoje. Um pensando no outro, né? E se você estiver sempre pensando no seu cônjuge, certamente as coisas irão bem. Pensar no outro significa colocar o outro em destaque, significa dar prioridade ao seu cônjuge, significa mesmo quando você não é correspondido, você fazer o seu papel. Nós temos a justiça humana, envolve muito você só faz se você receber, né? Então, se eu for correspondido, eu fico mais feliz em poder fazer o meu papel dentro deste casamento. Mas se eu não sou muito correspondido, eu não estou muito motivado para fazer o meu papel. Isso acontece com todos os casados aqui. Então, um pensando no outro. A ideia é você sempre estar com sua esposa na sua cabeça, a esposa com o marido, como eu posso melhorar, como eu posso agradar, do que é que ele gosta, do que é que ela gosta. Quando as coisas caminham assim, apesar das nossas falhas e pecados, o casamento será um ambiente de grande e extrema felicidade. No entanto, quando eu deixo de pensar no meu cônjuge e eu passo a pensar em outras coisas, significa que as coisas não vão tão bem. E aí acaba que há uma desestabilização e, por conta disso, todo mundo sofre. O casamento, né, esposo e esposa são uma equipe. Não importa tanto quem errou ou quem cometeu o erro ou quem for responsável por determinado problema. O que importa é se unir para resolver o problema. É claro que no meio dessa trajetória há um diálogo, uma conversa, né, para observar as falhas. Um pensando no outro. No mês de junho, nós tivemos a nossa comemoração do Dia dos Namorados. E nós comemoramos com um tema derivado deste. Sempre pensando no outro. Então, Deus está sempre pensando no meu cônjuge. Primeiro em Deus, depois no meu cônjuge. Talvez isso até choque alguns, mas eu devo pensar mais no meu cônjuge do que nos meus filhos. Isso é fundamental dentro de um casamento. Eu tenho que priorizar, né, a minha esposa, a esposa tem que priorizar o marido mais do que os filhos, a despeito da idade dos filhos. E isso pode ser uma grande armadilha dentro de um casamento, sempre pensando no outro. E nós vimos no mês de junho, no mês de julho nós não tivemos encontro, mas no mês de junho nós começamos com o seguinte tópico: fidelidade é sinônimo de felicidade na vida. Então, quando você é fiel ao seu cônjuge, certamente ambos serão felizes. Isso tem tudo a ver com sempre pensar no outro. Então, se você está sempre pensando, você é fiel. Tanto homens como mulheres hoje sofrem inúmeras tentações em vários aspectos, principalmente no aspecto de sexualidade, mas também em outras áreas da vida. Mas quando estamos sempre pensando no Senhor, em primeiro lugar, e no nosso cônjuge, certamente seremos muito mais felizes. E nós observamos Provérbios, capítulo 5, verso 18. Abra sua Bíblia, isso é uma pequena e breve recapitulação. Provérbios, capítulo 5, verso 18. Provérbios 5, 18. Que diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então isso é felicidade. Seu manancial, seu casamento, ele vai ser bendito. É manancial porque dentro de uma região desértica, é um local onde brotam águas. Então é um local onde você se refrigera, você tem vida, mata a sua sede, você tem sombra, porque ali tem árvores, você vai ter alimentação, o fruto daquelas árvores. Manancial no meio de um deserto é vida. Então, um casamento, ele é bendito, ele tem vida, quando você se alegra com a mulher da sua mocidade, que foi a sua namorada, se tornou noiva, esposa,
e tem toda uma trajetória de vida até os últimos dias das nossas vidas. Fidelidade é sinônimo de felicidade na vida, foi o que nós vimos no mês de junho. Mas hoje nós queremos observar um segundo aspecto sobre sempre pensar no outro. Você trabalhar esta fidelidade sempre pensando no seu cônjuge. É que ser fiel é crer na aliança feita diante de Deus. Temos que colocar na nossa mente, e esse é o segundo aspecto, ser fiel é crer na aliança feita diante de Deus. Muitas vezes o tempo vai passando, os anos vão chegando, e nós podemos chegar a descrer que o casamento ele tem futuro. Nós podemos chegar ao ponto de descrer que vale a pena estar casado, que é bom. E nós sabemos que é bom, primeiro porque a Bíblia diz que é bom, mas também porque nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, experimentamos as bênçãos do casamento nas nossas vidas. No entanto, somos pecadores e por causa do nosso pecado, pode parecer que o casamento não está tão agradável e tão bom assim. Então, o que é que sustenta o casamento? É um negócio chamado aliança. Não esta aliança, que é um símbolo, mas a aliança feita diante de Deus. Lá em Malaquias, depois a gente volta para Provérbios, mas lá em Malaquias capítulo 2, verso 14. Olhe lá na sua Bíblia, Malaquias 2, do 14 ao 16. E aqui nós estamos vendo que ser fiel é crer na aliança feita diante de Deus. Malaquias 2, verso 14. E perguntais, por quê? A resposta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo neste um pouco de espírito, lendo de novo o verso 15, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Nesse texto, o Senhor está dizendo, através do profeta, que ele odeia o repúdio. O repúdio é o divórcio. O repúdio é a quebra do casamento. Deus odeia qualquer forma de rompimento da aliança. E o destaque maior deste versículo é que esta aliança, ela foi feita por Deus. No dia que você casou, o mais importante não era o documento do casamento civil. Isso não era o mais importante. O mais importante não era também o casamento na igreja, as ações de graças na igreja. Aquilo é importante, mas não era o mais importante. O importante era a testemunha, Deus. Todos nós fizemos votos de compromisso aos nossos cônjuges diante de Deus. E foi Deus que formou esta aliança. No momento que eu quero quebrar os meus votos por qualquer motivo, eu estou indo contra quem? Contra Deus. Lembre-se disso. Eu estou indo contra o Senhor. Este pensamento é o que sustenta os nossos casamentos no meio das crises. Então, se você não está firmado em fé diante do Senhor, você vai ignorar este fato. Deus, Ele é o Senhor desta aliança. Deus, Ele é a testemunha desta aliança entre você e sua esposa, e foi Ele que fez esta aliança entre você e a sua esposa. Nós, que casamos, nós nos casamos diante da presença do Senhor. Isso é um fato. Deus é quem reconhece os nossos casamentos. O cartório tem a sua validade, a cerimônia religiosa também. Mas nada disso é o que valida realmente as nossas alianças. Mas é Deus.
Toda vez que passar na sua cabeça a ideia de abandonar a equipe, lembre-se disso, você está comprando uma briga contra o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus e ele deixa muito claro que odeia o repúdio. Em um momento ou outro, todos nós vamos ser tentados a quebrar os nossos votos. E é por isso que é importante sempre pensar no outro. Porque em algum momento você começa a fazer um tipo de lógica pecaminosa e pecadora e errada, onde você não está lucrando neste relacionamento. Você começa a medir o lucro que você está tendo. Não estou falando só de lucro financeiro, mas de lucro na sua vida. E aí você pode chegar na seguinte situação: rapaz, eu só estou tendo prejuízo nesse negócio. Só sofrimento, só dificuldade. Aí vem o coração pecador. Vale a pena? Percebe? Esse vale a pena é o que destrói muitas famílias e muitos relacionamentos. Sempre vale a pena fazer a vontade de Deus. E aí nós temos que resgatar à nossa mente o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Nós conhecemos, o texto de Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus morrer na cruz foi agradável? Foi a vontade de Deus. Entende? Então nós temos que entender que sempre a vontade de Deus, ela é boa. Talvez não pareça aos nossos olhos. E aí entra a fé. Você vai crer, o Deus desta aliança, que eu firmei com esta mulher, ele garante que este casamento é a vontade de Deus. Até porque nada ocorre se não for pelo querer do Senhor. Veja que Deus odeia e repudia o divórcio e ele não quer que nós sejamos desleais. Daí a ideia de fidelidade. Sempre pensar no outro. Você não pode ser desleal com o seu cônjuge em momento algum. Na sua mente, só deve passar o pensamento acerca da sua esposa e a esposa do seu marido. Na sua fala, nas suas emoções. Obviamente que todos nós aqui, ou sofremos ou sofreremos tentações. E isso acontece com todo ser humano. Mas temos que estar preparados, entendendo que a nossa aliança, o nosso acordo, o nosso compromisso, ele é feito diante de Deus. E então nós temos dois conselhos que Deus nos dá. Na verdade, é um conselho que Deus repete 2 vezes através do profeta Malaquias. No final do verso 15, Deus diz: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, cuide de si mesmo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos cuidando de nós mesmos. Estamos nos preparando, estamos nos equipando, refletindo, adorando a Deus, buscando ao Senhor, para sempre pensarmos nos nossos cônjuges. E ele repete no final do verso 16, que diz assim: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então, cuide de si mesmo. É muito parecido com as palavras do que Deus falou lá para Caim. O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Temos que dominar os nossos pecados e sermos fiéis aos nossos cônjuges. Sempre que o Senhor, ele usa o nome Senhor dos Exércitos, Deus ele está usando o seu nome de guerra. Lembre-se disso, não é um nome de paz e misericórdia. E Deus usa no verso 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. O repúdio, o divórcio, o adultério, na mente de Deus, é violência, é ir contra o Senhor, é romper uma aliança divina, feita com Deus. Não importa o papel aqui no cartório, não é o mais importante, também não importa a cerimônia religiosa, o que importa é Deus, porque foi Ele que sancionou nos céus os nossos votos de fidelidade. Lembre-se disso. E nós
quando querem, ou pensamos em rompê-los, sequer pensamos em rompê-los, estamos indo contra o Senhor dos Exércitos. Estamos comprando uma briga contra o dono de tudo, contra o Todo-Poderoso. E nós vamos perceber ainda hoje que aqueles que vão por esse caminho destruíram suas vidas completamente. Todos nós, principalmente os casais com mais idade aqui, em algum momento pensaram nisso. Em algum momento pensaram em abandonar o barco. Está muito difícil, não estou vendo resultado, não estou vendo lucro, né, aqui neste relacionamento. Então, no momento que você pensa isso, são pensamentos diabólicos. Isso é pecado. Isso é o começo da destruição de uma vida ou de muitas vidas. Lembre-se disso, porque romper esta aliança é romper com Deus, é romper com o Senhor, e muitas vezes não há volta. Olha que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou algo semelhante. O Senhor Jesus, ele replicou esta mensagem nos evangelhos. Vá lá para Mateus, capítulo 19, verso 6. Mateus 19, verso 6, diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aqui Jesus está falando de Gênesis 2, 24. E o Mateus 19, 6 continua, diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, não é impossível, não deve ser separado o que Deus ajuntou. No momento que você casou com seu esposo, no momento que você casou com a sua esposa, foi Deus que ajuntou vocês dois. E se Deus juntou, nenhum homem pode separar. Nem você mesmo, que está no relacionamento, pode separar o que Deus ajuntou. Tentar tal separação é ir contra Deus. É chamar a ira do Senhor dos Exércitos. Você está indo contra o Criador do universo. Lembre-se disso. O casamento não é só um papel humano. O casamento não é só uma festa. O casamento é a vontade de Deus, antes mesmo do pecado entrar no mundo. E só não é melhor, porque o pecado entrou no mundo e nós, no nosso pecado, não estamos cultivando bem os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge. Porque era para ser uma bênção. Era para ser maravilhoso. Por que não está sendo? Em algum momento. E normalmente é uma coisa pequena. Normalmente é um detalhe. Normalmente é algo que não é tão complicado, tão difícil de resolver. Mas como muitas vezes não há um diálogo, ou não há oração, ou não há conversa, acaba que o erro vai se perpetuando dia após dia. O problema não é uma falha num dia. O problema é a repetição de uma coisa simples durante anos. É quase como aquela tortura chinesa, né? Aquele grãozinho caindo na cabeça da pessoa. No início da tortura, cai ou é uma gota de água ou é um grão que cai, né? Segundo a segundo na cabeça daquele que está sendo torturado. No início é bobagem, não tem problema, mas depois de um bom tempo aquela pessoa enlouquece. Ela perde a sanidade. Isso acontece muitas vezes em alguns casamentos. Às vezes nós achamos que a nossa prática não está afetando o nosso cônjuge, mas aquilo ali, somado a alguns bons anos, gera um desequilíbrio enorme. Então nós temos que observar isso para não prejudicar nosso cônjuge, entendendo que o que Deus ajuntou foi Deus, né? Não deve ser separado por homem algum, nem por mim, nem por você, nem por ninguém de fora deste relacionamento. O Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta que nós devemos andar sempre em fidelidade ao nosso cônjuge. Por isso que é importante entender, ser fiel. O que é ser fiel? É crer na aliança feita diante de Deus. Nos momentos de crise, de desengano, você deve lembrar disso. Deus me uniu a esse homem, Deus me uniu a essa mulher. Hoje está na crise, mas essa é a vontade de Deus e eu vou perseverar. E o Senhor vai abençoar. E aí você ora e procura rever onde foi que houve a falha. Sempre
pensando no outro. O último tópico, que talvez seja um tópico mais pesado, mas é muito importante, sempre nos nossos encontros de casais, pelo menos uma vez no ano, nós meditarmos sobre isso. Quebrar a aliança do casamento é você buscar a completa destruição. Você vai se destruir. Você vai destruir o seu cônjuge e, se houverem filhos, essa destruição chega aos filhos, talvez aos netos. Então, romper a união que Deus colocou, que Deus orientou, ordenou no casamento, é quase que uma bomba atômica, né? O que é o princípio da bomba atômica? Você tem átomos ali de um elemento extremamente radioativo, e aí você faz a fissura do átomo, muito pequenininho, né? E aquele átomo ele causa uma reação em cadeia tão grande, e conhecemos aí o exemplo com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. A mesma coisa acontece com o rompimento de um casamento. Não é só um rompimento naquele instante, causa consequências que podem perpetuar-se por gerações. A destruição é enorme e pessoas que romperam a aliança que Deus fez com aquele casal, essas pessoas sofrem a maldição e a punição de Deus durante a sua vida. Nós lemos Provérbios capítulo 5, verso 18. Vamos ler de novo. Seja bendito o teu manancial, Provérbios 5,18, esperar os irmãos abrirem, Provérbios 5,18, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, dentro de um relacionamento, deve existir este elemento contínuo das carícias, do amor não somente verbal, do amor não somente nos cuidados, mas também no amor, intimidade e carinho. Isso tem que existir num casamento até a idade que talvez você não possa mais se mexer ou se movimentar para levar carinho àquela outra pessoa, mas tem que haver carinho físico, carinho verbal, carinho em vários aspectos do cuidado, da atenção. Por isso a ideia, sempre pensando no outro. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra esta sabedoria de uma maneira muito explícita, né? Você se embriagar destas carícias com o seu cônjuge. Nós vimos isso em junho, naquele momento do Dia dos Namorados. Dentro desse mesmo contexto de Provérbios capítulo 5, recua um pouco, vamos ler agora o verso 15. E aqui no verso 15 está tratando de como evitar a quebra desta aliança do casamento. E tudo isso é dito de modo poético, através de metáforas, de figuras, para a coisa ficar bonita, né? Vejo que Deus não quer tratar desse assunto de sexualidade, de intimidade, de carinhos, de uma maneira vulgar. Deus trata desses assuntos na Bíblia através de poesia, de figuras. Isso é maravilhoso. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso para nos ensinar verdades profundas para os nossos casamentos. Olha Provérbios 5, verso 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Quebrar a aliança do casamento é completa destruição. Nessa figura que nós lemos, a cisterna, né, que recebe a água e armazena a água, é a mulher. A mulher que recebe o seu esposo. A mulher é a cisterna. E o homem deve estar sempre bebendo da sua própria cisterna, ou seja, tendo intimidade com a sua própria esposa. Essa é a linguagem bíblica do Antigo Testamento para a intimidade. E deixa muito claro no verso 17 que essa cisterna é só para você, para mais ninguém. E que nenhum outro estranho esteja
bebendo água da sua própria cisterna. Normalmente, a mulher é colocada nesta condição porque na antiguidade o homem ele era o líder do lar. A Bíblia mostra isso, o homem como líder da sua casa, ele como sendo o mais ativo e a mulher como a mais passiva. Mas isso não quer dizer que este ensino bíblico é só com relação a mulheres, ou só com relação a homens, é com relação aos dois. Não tem um que é mais propenso ao pecado do que o outro. Tanto homens quanto mulheres são tentados a quebrar esta aliança. E estes versículos, eles foram colocados, foram postos aqui para que os casais não quebrem as suas alianças feitas diante de Deus. E há um método. Qual é o método? Sempre pense no seu cônjuge. Sempre esteja com a sua esposa, né? Inunde-se das carícias da sua esposa. E o esposo inunde a sua esposa de carícias. Se você deixa isso a desejar, você está abrindo uma grande porta para tentações, para problemas, para perigos, para esse questionamento demoníaco, diabólico. Vale a pena este relacionamento? Eu estou lucrando com este relacionamento? Esse pensamento, ele não é de Deus. Este pensamento é do maligno e, de alguma forma, está no seu coração, vem do nosso coração e nos tenta a quebrar a aliança sagrada que fizemos com o Senhor. Não podemos quebrar tal aliança. É ir contra o Senhor dos Exércitos, é chamar para nós a completa destruição. Saiba disso. Se hoje seu casamento talvez passe por dificuldades e problemas, pior será, muito pior será, se você quebrar a sua aliança. Lembre-se disso. Muito pior será. Não porque você depende daquele cônjuge, não porque você é uma pessoa fraca e sem aquela pessoa você não tem condição de sobreviver. Não é por isso. Você é forte, não duvido. Você pode sobreviver sem outra pessoa, não duvido. Mas a completa destruição ocorrerá porque você decidiu ir contra o Senhor. E quando você vai contra Deus, o Senhor, ele acerta as coisas, as contas com aqueles que vão contra a vontade dele. Ele é o Senhor. Ele que coordena e controla todas as coisas. Ninguém pode ir contra o Senhor. Irmãos, isso deve estar na nossa mente. Porque em algum momento você vai se sentir, ou vai se sentir mesmo, maltratado pelo seu cônjuge. Em algum momento você vai se sentir desprezado, desvalorizado, não reconhecido. E nesse momento, e aí entra o maligno, ele vai preparar alguém para lhe reconhecer, alguém para lhe valorizar, alguém para dar o elogio que você não recebe, alguém para cuidar de você quando o seu cônjuge não cuida. E aquele cônjuge já fragilizado, muito provavelmente acaba caindo nas tentações que o maligno coloca e rompe esta aliança divina que é o casamento. E aí ele destrói sua vida, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos e talvez até a dos seus próprios netos, porque foi contra o desígnio do Senhor. E o capítulo 5 de Provérbios trata exatamente disso. Olha mais adiante, leia um pouquinho mais à frente, Provérbios capítulo 5, verso 20. Aqui nós temos vários versículos que são conselhos contra a infidelidade no casamento. Olha Provérbios 5, 20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? Quer dizer, para Deus não tem lógica. Por que, filho meu, você andaria cego? Veja, a pessoa está cega, olhando para a estranha. Mas lembra, não é só os homens que cometem esse pecado. Aqui o homem ele é colocado em destaque por ele ser o líder do lar. Mas as mulheres também podem andar cegas pelo estranho e abraçar o peito de outro. Qual o sentido disso? Não existe. É completa loucura. É buscar a destruição. Por isso a pergunta, por quê?
você andaria cego pelo outro. O que está acontecendo? Por que você está indo por um caminho que não é o de Deus e que leva à destruição e que sabemos que leva à destruição? Olha o verso 21. Ele mesmo responde: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. E esse versículo, como também o de Malaquias, que nos fala que é o Senhor dos exércitos que odeia o repúdio, e muitos outros textos da Bíblia que chamam Deus como o vingador, o juiz contra tal pecado do adultério, do divórcio, eles existem para quê? Para que no momento em que nós estivermos com a cabeça completamente bagunçada, quando nós estivermos imersos nos nossos pecados, ao menos temamos a ira de Deus. Não pelo cônjuge, mas por Deus. Nós vamos guardar a fidelidade no casamento. Em alguns momentos talvez de grande sofrimento, talvez de muitos maus tratos, muita falta de respeito que existe muitas vezes em alguns casamentos, o que vai sustentar é o temor do Senhor. É saber que o Senhor é o vingador e por causa dele eu vou permanecer fiel à aliança. Aí você diz: pastor, e qual é o lucro disso? O lucro é fazer a vontade de Deus. Esse é o lucro. Tudo na nossa vida é por causa do Senhor. Tudo. Quem pensa: eu só vou permanecer numa relação se eu obtiver algum ganho emocional, físico, material, psicológico ou qualquer outro tipo de ganho, ou que pensa em fazer qualquer coisa nesse mundo, pensando no seu ganho próprio pessoal, esta pessoa não pensa segundo o Senhor, e ela está longe do que Deus quer para nós. Todo crente em Jesus, para tudo que ele faz aqui na terra, primeiro ele pensa em Deus. Tudo que você for fazer. O seu trabalho, você tem que pensar em Deus. Eu vou trabalhar e fazer bem para a honra e a glória de Deus. Eu vou estudar com esmero, não só para ganhar dinheiro, também, mas não é o principal, é por causa do Senhor. E no meu casamento, eu fiz aquela aliança, principalmente para adorar a Deus. Quer eu tenha bons tratos e amor no meu casamento, quer eu não tenha. Pastor, mas isso não é ruim porque isso legitima os maus tratos do meu cônjuge para comigo? O desrespeito, a brutalidade, a ignorância? Será que essa doutrina não legitima estes maus tratos? De modo nenhum. Porque você tem o Senhor por você e você ora e entrega nas mãos de Deus. Óbvio que no meio disso tem o diálogo, óbvio que no meio disso tem a conversa, óbvio que tem a Bíblia, tem a oração, tem todos esses meios de graça para resolver as questões nos nossos casamentos. Mas, se as coisas ficam difíceis, você tem a mais poderosa das ferramentas, a oração. Principalmente quando você está em boa comunhão com o Senhor. Você ora a Deus e entrega a vida do seu cônjuge a Ele, e Deus certamente fará uma grande obra na sua vida e na vida do seu cônjuge. Por quê? Porque o casamento é a vontade de Deus, a fidelidade é a vontade do Senhor. E se todos nós, nos nossos casamentos, investirmos em fidelidade, em amor, em cuidado, Deus vai abençoar. Nem sempre a balança está equilibrada, nem sempre um cônjuge está amando como deveria amar o outro. Isso acontece, somos pecadores. Isso eu não estou justificando, eu estou explicando o que acontece. Mas mesmo que a balança penda mais ou menos, nós devemos permanecer fiéis à aliança que Deus fez conosco no dia do casamento. Porque Deus está olhando em todo lugar. Deus sabe tudo. Não tem como você esconder o seu pensamento de infidelidade diante de Deus. Você pode esconder do seu cônjuge, mas de Deus você não pode. E Ele sabe. E não adianta você fugir dele. Ele sabe. Não adianta você fingir que Deus não sabe, porque Ele sabe. O que é que você deve fazer? Se você teve um pensamento de infidelidade, arrepender-se, confessar, pedir perdão ao Senhor. Ainda em Provérbios capítulo 5, olha o verso 22.
Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O perverso aqui é aquele que vive nos seus pecados. O perverso aqui é aquele que é o ímpio, é o que está num casamento, mas não busca servir o seu cônjuge, não busca amar e cuidar do seu cônjuge. O perverso é aquele que só pensa em si, e o cônjuge que se vire. Esse é o perverso, é o egoísta, é o que não se sacrifica, é o que não cuida. Este é o perverso. E qual a resposta para o perverso aqui? As suas iniquidades o prenderão. Ele será amarrado com as cordas do seu próprio pecado. Você acha que este infiel, provavelmente este adúltero, ele é feliz ao cometer tal tipo de pecado? Pelo contrário. As cordas do pecado vão oprimi-lo, machucá-lo, ele ficará preso, e este é o que mais sofre por cometer tamanha infidelidade. Talvez você ache estranho o que eu vou dizer, mas dentro de um relacionamento conjugal onde um adultera, aquele que adultera, por incrível que pareça, é o que mais sofre. Porque ele está indo contra o Senhor, ele está se amarrando nas cordas deste pecado, e o perigo para ele é muito maior. As consequências são devastadoras e terríveis. Óbvio que quem sofre tal momento de infidelidade também sofre muito, é óbvio, mas tem um amparo do Senhor e tem um cuidado e o consolo do Senhor sobre ele. Olha ainda Provérbios capítulo 5, verso 23. Este perverso, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Então, quem pensa em beber água de outra cisterna, ele está louco, ele está perdido, ele está perturbado e ele vai morrer. A lógica é essa: quem comete tais pecados está buscando a morte, está buscando a sua própria destruição, e isso por falta de disciplina. E é importante entender essa palavra, disciplina. Irmãos, todos somos pecadores, todos somos fadados a cair em todo tipo de pecado. Os pecados, a potencialidade do pecar está no nosso coração. Então nós temos que ter o quê? Disciplina. E o que é a disciplina? Disciplina, primeiro, de ler a Bíblia. Disciplina de crer na Bíblia. Disciplina de ter fé no que Deus diz. O que Deus diz é a verdade, o que Deus diz é o correto. Sempre que eu seguir o que Deus diz, irmãos, eu serei abençoado, você será abençoado. É uma matemática. Mesmo que no momento nós não entendamos tudo, mas nós seremos abençoados. Isso é disciplina. E no momento que eu li a Bíblia, entendi a Bíblia, criei na Bíblia, agora eu vou aplicar, eu vou praticar a Bíblia no meu dia a dia. Isto é disciplina. E este livro de Provérbios é tão maravilhoso, tão didático, que ele nos dá instruções práticas para sermos fiéis nos nossos casamentos. Olha aí, Provérbios capítulo 6, verso 23, novamente tratando sobre o casamento e sobre a possível infidelidade. Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Veja, mandamento aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, a instrução de Deus, isso é lâmpada. Você está no breu completo e você vê uma luz, essa luz te guia, a metáfora é clara. A instrução é luz, instrução da Escritura, que você lê na sua Bíblia, na sua casa. As repreensões da disciplina são um caminho de vida. Então, quando lemos na Escritura repreensões aos nossos pecados, isso é caminho de vida. Ignorar tais repreensões da Escritura é escolher a morte, é escolher a destruição. Nós temos a possibilidade, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, sempre de escolhermos a vida. Escolher amar o cônjuge é a melhor escolha para a nossa vida. Mesmo que seja difícil, e mesmo que a história da vida desse casal tenha suas dificuldades, mas esta escolha
é a melhor escolha. Outra vez nós falamos sobre o perdão, sobre você encarar o seu passado e perdoar e limpar. Acabou, o passado passou, redundantemente falando. Foi perdoado. Se foi perdoado, ninguém toca mais no assunto. Temos que aprender a lidar com essas questões para que os nossos casamentos sejam felizes e abençoados. Se não são, nós estamos errando. Em algum momento, ou eu deixei de ser líder na minha casa, ou eu deixei de perdoar a minha esposa, ou eu deixei de cuidar dela, ou eu deixei de orar, ou eu deixei de ver a beleza dela. Eu estou errando. E eu tenho que saber onde é que eu estou errando. Me arrepender, investindo neste relacionamento, porque esta é a aliança feita por Deus. Você tem que crer nisso. Foi feita por Deus, e tal aliança feita por Deus é a vontade de Deus. Cabe a mim investir da maneira correta, crendo na Escritura. E o que eu estou dizendo para os irmãos, não fui eu que criei, não sou um guru da autoajuda, muito menos um coaching evangélico, não é nada disso, mas é a Escritura, de modo muito claro, que revela o que nós temos que fazer nos nossos casamentos. Instrução, disciplina, na Bíblia, ela é a lâmpada, ela é o caminho da vida. Você ouve a palavra, ouve a Escritura e despreza. Você está criando problema para você mesmo. Você está escolhendo a morte. Você está escolhendo sofrer. E às vezes nós somos assim, como crianças, né? Que não escolhemos o melhor. Escolhemos muitas vezes o pior. A criança às vezes não tem a maturidade e vai escolher o pior e sofre, e se machuca, e fica doente, porque ela escolheu errado. Exercitemos a nossa fé, e fé não é emoção. Fé é você escolher o que Deus escolheu para você. É simples, difícil também, porque às vezes requer uma grande renúncia. Olha o verso 24, o verso 23 está ligado ao verso 24. Verso 24 diz: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Só com a Bíblia, a instrução da palavra de Deus, a disciplina de viver o que a Bíblia diz, nos guarda da vil mulher, a mulher má, né? E aqui fala da vil mulher, não pense que a Bíblia é machista, não é isso. Mas a ideia aqui, o entendimento é que o homem, como aquele cabeça do lar, ele era responsável pelo seu lar e ele seria tentado por esta mulher estrangeira. Vil mulher é a mulher ímpia, é uma mulher que não é crente, é uma mulher perversa que destrói os lares. Essa é a ideia. Então, como eu vou viver livre desta mulher, né? E você, mulher, livre deste tipo de homem? Bíblia, Escritura. E nós vamos ver aqui algumas dicas que observamos ainda no capítulo 6. Olha, Provérbios 6, verso 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. O pecado começa aonde? Coração. Você começa a infidelidade no seu coração. Quando você deseja algo que não é para você desejar. Cobiça é este desejo. Você desejou, cobiçou uma formosura. Daqui, a partir desse versículo, nós entendemos o grande mal que a pornografia exerce na vida de homens e de mulheres. Pornografia passa uma imagem irreal de uma esposa. Pornografia passa uma imagem irreal do ser humano normal. Ali são pessoas moldadas e montadas para perverter a vontade de Deus. Essa é a verdade. E quando nós colocamos na nossa mente aquelas imagens, o que é que acontece? O desejo e a cobiça. Muitas vezes o esposo deixa de ver a beleza da sua esposa porque vê pornografia. Porque vê sensualidade estampada aí na sociedade. Da mesma forma, a mulher deixa de ver a beleza do seu marido pela mesma razão. Porque vê um padrão de beleza irreal, montado
né, artificialmente montado e que não se sustenta dentro de uma realidade normal da vida humana. Começa no seu coração a infidelidade, lembre-se disso, né? Lembra de José no Egito? Ele poderia ter caído num pecado terrível ali, adulterado com a esposa de Potifar. Ela tentou a ele dia após dia, dia após dia. Você lê o texto com cuidado e diz que foram vários dias, todo dia ela ia lá. Então, ela já não aguentava mais ser rejeitada por José, então ela se jogou e ele saiu correndo ali para não cair em pecado. Percebe por que José não caiu em pecado? Porque ele não nutria cobiça, desejo no seu coração. Por isso que homens crentes, né, não falam obscenidades, muito menos mulheres crentes, obviamente, né, entre si. Por isso que entre nós que somos o povo de Deus, nós temos que ter um linguajar puro e santo diante do Senhor. Essas conversas, elas devem ser entre marido e esposa, de relações íntimas, mas não com outras pessoas. São conversas pertinentes ao casal. E outro elemento aqui, Provérbios 6, 25, além do nosso coração, que devemos cuidar e tratar com a palavra de Deus, diz: nem te deixes prender com suas olhadelas. Contato visual. Isso é muito importante, o contato visual. Não, mais uma vez, voltando para a pornografia, aquilo que você vê gera a cobiça no seu coração, mas também o contato visuais com o sexo oposto, ou mulheres, ou homens. Quer dizer também que você vai falar com uma mulher todo tempo de cabeça baixa, não é isso. A ideia não é essa, mas é não ter os contatos maliciosos, contatos errados, contatos indesejados. É você, homem, cortar completamente qualquer tipo de contato visual ou qualquer que seja impróprio. E uma dica, porque eu uso muito, sempre funcionou. Você é um homem casado, então como homem casado que você deve ser principalmente delicado, gentil e cuidadoso com a sua esposa. Com as outras mulheres, né? Óbvio que você não precisa ser mal educado, claro, mas a gentileza tem que ser especial para a sua esposa. E quando você percebe algum tipo de insinuação, aí você tem a liberdade para ser bruto. Isso mesmo, bruto. Quando você vê uma mulher que vem de alguma forma se insinuando para você, é o momento de você ser ignorante. É o momento de você ser indelicado mesmo com aquela mulher. Nunca mais ela vai chegar perto de você, né? Você não precisa explicar, olha, eu sou casado, não, nem explique. Você simplesmente seja duro e ela jamais vai chegar próximo de você. Eu me lembro, quando dava aula na Universidade do Crato, lá na URCA, e estava andando aqui no corredor, ia lá dar minha aula, aí vem uma aluna e bota o braço aqui, né, assim, para segurar, né, o meu braço. Automaticamente, ela levou uma cotovelada, né? Automaticamente, ela levou uma grande cotovelada e ela ficou chateada. Ela ficou com muita raiva de mim e disse: eita, professor bruto, que ignorância, não sei o que, não sei o que. Mas por que eu fiz isso? Para ela entender que esse braço aqui, esse lugar, é o da minha esposa. Então não tem espaço para outro braço, né? Nunca mais ela chegou perto. Então, homens, temos que entender essa realidade, essa estratégia, certo? Se alguma mulher se insinua para você e você vê que é malicioso, seja duro, né? Ríspido, ela nunca mais vai chegar perto de você. As mulheres do mesmo jeito, na verdade, não dando o mínimo cabimento. E aqui entra esse princípio: nem te deixes prender com suas olhadelas. Está lá a mulher adúltera ou o homem adúltero olhando para você, se insinuando para você, e você olha e demonstra um segundo sequer de atenção, você já está caindo em pecado. Nesse ponto, irmãos, nós não precisamos ser radicais na vida, certo? Você não precisa ser radical, você pode andar de bermuda, chinela, né? Você pode ir para uma praia, você pode comer uma comida gostosa, né? Você não precisa ser radical em muitos aspectos da sua vida, mas neste nós temos que ser. Neste
nós temos que ser extremamente radicais, sempre pensando no outro, sempre. Todo momento você está pensando, né, naquela pessoa. E existem muitas outras estratégias. Às vezes tem o momento das caronas, é difícil, né? A pessoa lhe pediu uma carona, né? E particularmente falando, homens casados, né, dar carona para mulheres, principalmente à noite, é um negócio muito inconveniente, muito desagradável, muito esquisito, a não ser que vá no banco de trás, né, se o carro tiver 4 portas, mas nunca assim na frente. É você abrir para algumas situações complicadas. O que é que você faz? Não dá carona, né? Já aconteceu, né? E eu vivi na universidade muitos anos. No âmbito da universidade, uma colega dizer: tu pode me dar uma carona? Aí eu digo: não, posso não. Mas o carro está lotado? Não, está não. Paciência. Ela vai ficar chateada comigo, vai falar mal de mim para todo mundo, mas são decisões, né? E nesses momentos é importante. Nesses momentos é importante ser radical. Não pense assim: só cai em pecado aquelas pessoas que estão fracas na leitura bíblica, na oração. Eu estou lendo bem minha Bíblia, estou orando bem, estou indo para a igreja, estou servindo. Eu não vou cair num pecado desse. Você já caiu, né? Você já subestimou o potencial do pecado. Por que você acha que José saiu correndo dali? Porque ele já não aguentava mais e ia cair em pecado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, cuidado. O pecado, o desejo está no seu coração. Trabalhe o seu coração. Bíblia, confessando o seu pecado ao Senhor. Se houve desejo, confesse o pecado a Deus, peça forças ao Senhor e prossiga na sua caminhada, no seu casamento. Segundo, o olhar, cuidado. Nem olhe para essas coisas inconvenientes, nem tenha esses olhares inconvenientes ou contatos inconvenientes com o sexo oposto. Esses momentos de carinho, de afeição e de elogio são para o seu cônjuge. Guarde o seu cônjuge. Ninguém pode ser mais elogiado do que ele. Se você elogiar alguém mais do que o seu cônjuge, está errado. Tem que ser o seu cônjuge a pessoa mais importante da sua vida, depois de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o seu marido e a sua esposa. Olha Provérbios, capítulo 7, verso 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, mais uma vez a ideia do olhar, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Mais uma vez, olhou, aquele homem olhando da janela da sua casa, carente de juízo, de entendimento, foi pego por essa mulher estranha. Mulher estranha, mulher estrangeira, é a mulher que não é crente, a mulher que não é do povo de Israel, dentro do contexto aqui do Antigo Testamento. Olhe então lá para Mateus capítulo 5, verso 27, como Jesus nos ajuda a olhar sempre para o nosso cônjuge, a pensar sempre no nosso cônjuge, a ter o desejo, todo tipo de desejo sempre para com o nosso cônjuge. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os fariseus ensinavam da seguinte maneira, vou contextualizar aqui, não era exatamente do jeito que eu vou dizer, mas era muito parecido. Olha, olhar para uma mulher você pode, não tem problema. Olhar para um homem, fantasiar coisas, você pode. O que não pode é adulterar. Adulterar não pode. Está na lei, não adulterarás. Mas o resto pode. Só que isso que eles estavam ensinando não era a lei do Senhor no Antigo Testamento. Isso era uma corrupção da lei. Jesus aqui ele está ensinando o correto, que nós acabamos de ler no livro de Provérbios. O que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz eu, porém, vos digo, ele não está anulando a verdade do Antigo Testamento. Ele está ensinando o que o Antigo Testamento ensina, que o fariseu e o escriba estavam ensinando errado. Jesus diz:
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esses dois elementos, o coração e o olhar. Tudo começa no coração e no olhar. Você pode olhar para uma mulher e pode olhar para um homem, contanto que o seu olhar não seja impuro. Não seja impuro. Não seja contaminado de desejos impuros do seu coração. E Jesus diz, quem fez isso já adulterou. Porque se você olhou e sentiu e conservou esse sentimento errado e pecador no seu coração, potencialmente já adulterou. Falta só a consumação do ato. Ou seja, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma completa atenção ao nosso cônjuge. Pense somente no seu cônjuge. Em Deus, primeiramente, depois na sua esposa, a esposa no marido. A pessoa mais bonita tem que ser a sua esposa. O homem mais bonito tem que ser o seu marido. E não é só nessas atividades do encontro de casais, não. É realmente de fato. Se isso não acontece, tem que acontecer. Tem que acontecer. E pode. Mas aí você tem que cuidar do seu coração, cuidar dos seus olhos, cuidar da sua vida com Deus. E Deus lhe purifica e você vai ver a sua esposa, a mulher mais bonita do mundo. E a sua esposa vai ver no marido o homem mais bonito, mais fiel, o melhor homem que ela poderia ter. Obviamente, nós temos que guardar as devidas proporções, porque nós somos pecadores, sempre vai ter uma falha no seu esposo, sempre vai ter uma falha na sua esposa, ninguém pode também exigir a perfeição, a gente tem que dar esse desconto. Mas olha ainda o que Jesus ensina, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, tem que ser radical, tem que cortar o mal pela raiz. Digamos, se é o computador que está lhe prejudicando na sua fidelidade à sua esposa, deixa de usar computador. Só funciona assim. Se é o celular, compra aquele celular que só liga. Absurdo dizer isso, né? Compra o celular que só liga. E o celular que tem as outras funções, você deixa de usar. Muito simples. Corte o mal pela raiz. Se é um ambiente, mude de ambiente. Se é uma pessoa, retire ela da sua vida. Não entre mais em contato nenhum com ela. Um grande problema para nós é saber usar as mídias. Não sabemos usar adequadamente as mídias sociais. WhatsApp, né? A internet, as mídias de comunicação e mídias sociais, temos que saber usar adequadamente. A esposa não pode ficar vidrada no WhatsApp, muito menos o marido. Tudo tem o seu horário. Você chegar em casa do trabalho e vai dar atenção a um computador, a um WhatsApp e não dar à sua esposa, isso é um pecado terrível. Alguns são jogos, né? Outros, não sei. Não pode. Chegou em casa, chegou cansado do trabalho, você tem uma família, você tem a sua esposa, você tem o seu marido. E quando não cuidamos disso dia após dia, não damos a devida atenção, não pensamos um no outro, nós estamos destruindo, implodindo os nossos casamentos. E é por isso que não há felicidade, porque não há o devido investimento. Se alguma coisa não está colaborando para a sua fidelidade, né, plena, dedicação plena à sua esposa, ao seu marido, corte da sua vida. Corte, não pense, não diminua, corte imediatamente. Não tem sabedoria para usar a internet? Não use internet. Não dá para usar o celular? Não use celular. Você tem que aprender a valorizar o que é importante na sua vida, o que é a vontade de Deus. Infelizmente, nós não queremos romper com certas coisas, mas é necessário. Trabalho, né? Temos que trabalhar, mas tem que ter o horário de chegar em casa e estar com o cônjuge. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou isso sobre a infidelidade. Então, todos nós devemos ser fiéis. Essa fidelidade gera felicidade. Ainda,
vamos observar Provérbios 6, verso 27, para encerrar esse nosso tempo. Provérbios 6, verso 27. Para que você veja que realmente é complicado e é prejudicial a infidelidade, olha o verso 27 do capítulo 6. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? A resposta é claro que não. Eu vou pegar fogo e botar aqui, para pegar fogo em tudo e eu me queimar? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os pés? Eu vou andar em cima da brasa? Óbvio que não. Verso 29. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. É completa destruição. É perdição total. É você pedir para Deus lhe destruir. E Deus faz isso. Aqueles que vivem no adultério, eles não são felizes. Não são felizes. E recebem o peso da ira de Deus sobre eles. Lembre-se disso. Provérbios 6, verso 30. Provérbios 6, verso 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Aqueles que entram nesse caminho da infidelidade empobrecem. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Você entregará todos os bens de sua casa. Você vai empobrecer. É o primeiro castigo de Deus para os que entram nessa modalidade do adultério. Segundo, você vai receber açoites e infâmia. Ou seja, você vai ser maltratado e você vai ser rejeitado por muitas pessoas, infamado. E por fim, o seu opróbrio nunca se apagará. O opróbrio é vergonha. Aquele que adultera sempre carregará a sua vergonha e nas gerações da sua família. Por quê? Porque quebrou a aliança feita com Deus. Havia um mecanismo de consertar isso em Israel. Qual era o mecanismo? Você poderia pagar uma indenização ao marido. Você poderia pagar uma indenização, alguma coisa, para que o marido não lhe matasse. Porque a pena para os adúlteros era pena de morte. Se você desse uma grande quantidade de dinheiro, talvez toda a sua terra, todo o seu gado, aquele homem lhe perdoasse. E perdoar aí, em Israel, implicava deixar você viver. Mas, como o próprio texto diz, é muito difícil. Muitos não faziam isso. Então, tanto o homem como a mulher que entravam em adultério, os dois, eles eram assassinados. Irmãos, sempre pensando no outro, fidelidade. Quando pensamos um no outro, seremos felizes. O casamento foi feito para felicidade. Se não estamos sendo, estamos errando em algum momento. Talvez no seu coração você possa estar traindo a sua esposa. Ou a esposa possa estar traindo o marido. O que é que você faz? Se arrepende, confessa a Deus, pede perdão ao Senhor e continua firme no seu voto de fidelidade. Não somente aqui, à vista de todos, mas aqui também, na sua mente, que talvez seja a maior batalha, é a batalha da nossa mente e das nossas emoções. Nossa mente e emoções dedicadas ao nosso cônjuge. Ser fiel é crer na aliança feita diante de Deus. Foi Deus que fez. Creia nisso, vale a pena. Mesmo que esteja difícil no seu casamento, vale a pena, porque vem de Deus. Pode ser feliz. Deus vai abençoar. Veja a Bíblia, as instruções que Deus dá. Creia, obedeça, ore, persevere e você vai perceber que nessa dieta espiritual Deus vai abençoar, sim, o seu casamento. E por fim, quebrar a aliança do casamento é completa destruição. Sei que é um texto difícil, um texto pesado, temas difíceis, mas precisamos ouvir, precisamos temer o adultério, temer, ter medo de cair nesse tipo de pecado,
porque tal pecado, ele pode ser perdoado. É muito difícil, mas ele pode ser perdoado. Mas é muito complicado apagar e voltar atrás. Não se apaga, não se volta atrás, as marcas ficam, são terríveis e dolorosas. É vergonha, é sofrimento. Deve, obviamente, haver o perdão, mas é muito sofrimento. Sempre que você estiver fragilizado no seu casamento, triste, decepcionado ou decepcionada, lembre-se disso. É uma aliança que Deus fez conosco. É para a nossa felicidade. Não há outro projeto melhor do que o casamento para a felicidade. Para a felicidade. A sociedade desistiu do casamento. A sociedade não crê mais no casamento. A sociedade entende, sociedade mundana e secular, que é melhor cada um viver no seu canto. Que é melhor não ter compromisso. Embora as pessoas demonstrem ser felizes, é tudo fachada. É tudo aparência. Não há felicidade naquilo, não há. Há felicidade aonde? Numa família. Homem casado com sua esposa, criando seus filhos, no temor do Senhor. Salmo 127, Salmo 128. Isso é felicidade. Nossas reuniões de casais serve para nós refletirmos e meditarmos nisso. Serve para nós reforçarmos a nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus e o nosso amor pelo nosso cônjuge. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe mediante tudo que nós ouvimos. Pai amado, te louvamos, porque a tua vontade e o teu plano são maravilhosos. Pai amado, obrigado porque entendemos que é na disciplina da tua palavra, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, é que nós venceremos terríveis tentações, tribulações e sofrimentos. O Senhor sabe a dificuldade que cada casal aqui enfrenta na sua casa. O Senhor sabe dos sofrimentos de cada um aqui, decepções, frustrações, que todas as famílias enfrentam e passam. Mas, Senhor Deus, não permite que nós olhemos somente para as tristezas, para os pecados, para as injustiças. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre olharmos pela fé, no ideal e no projeto que o Senhor tem para as nossas famílias. Casamentos felizes, apesar de dificuldades aqui e acolá, inerentes ao pecado que temos, mas casamentos felizes dentro de uma realidade caída. Senhor Deus, nos ajuda a perceber que a Tua vontade é perfeita e a estarmos tendo uma energia dobrada do Teu Santo Espírito para investirmos mais e mais nos nossos casamentos, amando o nosso cônjuge, cuidando um do outro, orando um pelo outro, mesmo muitas vezes quando não encontramos respostas ou soluções, ou não enxergamos o fim do túnel, mas crendo que o casamento sempre é e será o plano melhor que o Senhor tem para nós. Pai amado, nos guarda desta mulher estranha, da vil mulher, nos guarda, ó Pai, de toda e qualquer infidelidade na nossa mente e no nosso coração. Faz com que nós dediquemos primeiro a Ti os nossos corações e mentes em adoração ao Senhor e em seguida as nossas esposas, para fazermos dos nossos lares, das nossas famílias, reais templos de adoração ao Senhor, onde ali o Teu nome será falado, honrado, mencionado, e o Senhor será devidamente adorado, não somente com cânticos e com a leitura da palavra nos nossos lares, mas também, Senhor Deus, com a nossa fidelidade ao nosso cônjuge. Cuida de nós, Senhor Deus, porque somos pecadores. Nos protege, ó Pai, de todo mal. Protege as famílias da nossa igreja e usa cada uma delas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.